Listado como um dos 50 filmes mais controversos de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica não é de fato um filme para qualquer um. Violento e avassalador como o próprio nome sugere, o filme criado por Tobe Hooper foi direta ou indiretamente responsável pela elaboração de vários outros filmes do gênero. Além de abrir caminho para que outros filmes chocantes como Halloween, Evil Dead e Bruxa de Blair existissem, O Massacre da Serra Elétrica também inspirou outros bastiões do terror criados no final da década de 1970 e adiante. Uma das maiores referências do terror cinematográfico, Wes Craven elaborou Quadrilha dos Sádicos, lançado em 1977, como uma homenagem ao Massacre da Serra Elétrica, enquanto Ridley Scott citou o filme de Hooper como inspiração para Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. Estrategicamente vendida como uma história real, o filme foi vagamente baseado em elementos dos crimes cometidos por Ed Gein. A própria cobertura midiática, sangrenta e gráfica feita por veículos de comunicação de San Antônio também serviram como influência. Ainda que a história do filme não seja verdadeira, Hooper se inspirou no mundo real para criar um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. O conceito de Massacre da Serra Elétrica surgiu no início da década de 1970, enquanto Hooper trabalhava como assistente de direção na Universidade do Texas e como cinegrafista de documentários. Os elementos de isolamento, morte e escuridão do filme não eram inéditos para o cineasta, que já havia desenvolvido uma história com essas temáticas. Porém, Hooper queria mais de um Massacre da Serra Elétrica e estava interessado em usar o terror como veículo de comentários sociais. As mudanças no cenário cultural e político nos Estados Unidos na década de 1970 foram citadas pelo cineasta como influências centrais para o filme. Hooper queria que a história refletisse as desconfianças contra o governo de Richard Nixon após o escândalo de Watergate, a crise do petróleo e a recessão econômica de 1973 e os massacres realizados pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Para Hooper, a frase vista no filme afirmando que o público estava prestes a ver uma história verdadeira foi uma resposta ao governo mentir sobre o que estava acontecendo no mundo. A constante falta de sentimentalismo e a brutalidade dos eventos notados pelo cineasta ao assistir o noticiário local o levou a acreditar que o homem é o verdadeiro monstro, apenas com uma face diferente. Para que o vilão fosse realmente um monstro, ele apenas colocou no personagem uma máscara literal, mas por baixo ainda existe um homem. A ideia de usar uma motosserra como uma arma surgiu enquanto Hooper estava na seção de ferragens de uma loja movimentada, pensando em como passar rapidamente pela multidão. Formando juntos a Vortex Inc., Hooper e Kim Henkel escreveram o roteiro e foram juntos em busca de financiadores para o projeto, provisoriamente intitulado Red Cheese. A Vortex Inc. foi uma empresa de produção cinematográfica criada em 1973, com Henkel como presidente e Hooper como vice. A história escrita pela dupla acompanha dois irmãos, com mais 3 amigos, que viajam pelo interior do Texas para visitar o túmulo de seu avô e passar alguns dias na antiga casa da família. Porém, nesse lugar isolado, eles são vítimas de uma bizarra família de psicopatas canibais. Além de estudar a história de Gein, que também serviu de inspiração para a Psicose de Alfred Hitchcock, Henkel também notou outro caso envolvendo o papel de um homem chamado Elmer Wayne Hanley em uma série de assassinatos no Texas entre 1970 e 1973. Na época, Henkel viu uma reportagem onde o criminoso dizia que encararia como um homem a punição pela participação nos crimes, algo que o roteirista descreveu como uma esquizofrenia moral. Alguém que sabe que cometeu um crime, mas faria o certo depois de ter sido pego. A dupla pediu que Bill Parsley, amigo de Hooper, fornecesse financiamento para o projeto. Parsley fundou uma empresa chamada MAB Inc., por meio da qual investiu $60 mil na produção. Em troca, a MAB detinha 50% do filme e dos seus lucros. Como esse valor não era suficiente para cobrir todas as despesas, o gerente de produção Ron Bozeman precisou informar a maioria do elenco e da equipe que teria que adiar parte dos seus salários, até que outros financiadores ou um distribuidor surgisse. Para tornar a venda mais atraente, a Vortex concedeu uma parcela dos lucros potenciais do filme, que variavam de 0,25% a 6%. O elenco, que detinha um valor pretendido dos lucros, não foi informado que a empresa detinha apenas 50%. Muitos dos membros do elenco na época eram atores relativamente desconhecidos, como texanos que haviam participado de publicidade, comerciais para TV ou peças de teatro. O elenco também tinha atores que Hooper conhecia pessoalmente, como Allen Danziger e Gene Siddle. Estar no filme impulsionou alguns deles para a indústria cinematográfica, como o caso de Edwin Neal e Gunnar Hansen, o intérprete de Leatherface.
O papel principal de Sally foi dado a Marilyn Burns, que havia trabalhado no teatro e atuava no Conselho de Comissão de Cinema da Universidade do Texas enquanto estudava lá. Já Terry McMinn era uma estudante que trabalhava em teatros locais. As filmagens principais de O Massacre da Serra Elétrica aconteceram em uma casa de fazenda do início do século XX, localizada em Quick Hill Road, no Texas. Hoje, a localização é um empreendimento com residências e escritórios. O posto de gasolina que aparece em várias cenas do filme está localizado em Bastrop, no Texas. Atualmente funciona como uma atração temática de terror, uma churrascaria texana e um motel. Para manter sua semelhança com o filme, os proprietários preservaram várias antiguidades, incluindo a placa que diz "Nós abatemos churrasco". A equipe filmava 7 dias por semana, até 18 horas por dia de trabalho durante um mês. Como o lugar estava muito quente e úmido, o elenco e a equipe sofreram bastante com as temperaturas que chegaram a 45 graus no final de julho. Hansen contou que não lavavam o traje usado por ele por medo que a roupa perdesse ou mudasse de cor em contato com a água. Como a produção não tinha dinheiro suficiente para fazer um segundo traje, o ator usou a máscara suja durante um mês. Por ser um material frágil, apenas ele tinha permissão para mexer na máscara. A produção foi filmada principalmente em uma câmera Eclair NPR 16mm, com filme comercial Echtachrome de granulação fina e baixa velocidade, que exigia mais luz do que as câmeras digitais modernas e até mesmo a maioria dos filmes da época. A escolha permitiu maior mobilidade e economia de custos em relação às filmagens no formato 35mm padrão do cinema da época, sem sacrificar significativamente a qualidade da imagem. A maior parte das filmagens ocorreu na casa da fazenda, que não era refrigerada e tinha pouca ventilação. Os móveis eram feitos de ossos de animais e um material de látex usado como estofamento dava aparência de pele humana, com as paredes cobertas de gotas de sangue de animais obtidos em um matadouro local. O diretor de arte Robert A. Burns coletou restos de gado e outros animais em vários estágios de decomposição para espalhar pelo chão da casa. Como o orçamento era apertado, os efeitos especiais eram simples e limitados, então a equipe fez escolhas questionáveis para cenas mais violentas, como cortar o dedo indicador de Burns com uma navalha quando o sangue cenográfico estava acabando e não conseguia sair de um tubo. William Vail, intérprete de Kirk, ficou particularmente apavorado com a cena em que Leatherface desmembra o personagem com uma serra elétrica. Depois de pedir a Vail que ele ficasse parado para que ele não se machucasse com a ferramenta, Hansen aproximou a motosserra a 8 centímetros do rosto do ator. A motosserra utilizada era uma Poulan 245A, que tinha a marca escondida com um pedaço de fita preta para evitar possíveis problemas legais. O próprio Hansen quase se feriu com a ferramenta após cair com ela ligada durante a cena da corrida no trecho final do filme. McKinney também se machucou na cena em que ela teve que ser suspensa por um cordão de nylon, enquanto Burns ficou física e psicologicamente esgotada com a sequência de Sally amarrada a uma cadeira. A sequência inteira levou cerca de 26 horas para ser registrada. Em algumas tomadas, a equipe usou um martelo cenográfico, mas na maior parte delas um martelo real foi utilizado. Na cena em que o vovô usa a ferramenta, era um martelo real, mas John Dugan, que fazia o personagem, mirava no chão em vez da cabeça da vítima. Na festa de encerramento das filmagens, Hooper contou que notou que todos os membros do elenco haviam sofrido algum tipo de lesão durante o trabalho. Segundo ele, todos o odiavam no fim da produção, e nas palavras do diretor, levou anos para eles se acalmarem. Como acontece com muitas produções de baixo orçamento, O Massacre da Serra Elétrica excedeu seu orçamento original de $60 mil durante a edição. Existem informações diferentes sobre o custo final do filme, que estaria entre $93 mil e $300 mil. O grupo de produção cinematográfica Pie in the Sky surgiu na pós-produção e forneceu $23.532 em troca de 19% da Vortex. Isso deixou Henkel, Hooper e o resto do elenco e da equipe com uma participação de 40,5%. Warren Scarring, então chefe de comissão de cinema do Texas, ajudou a garantir o acordo de distribuição com a Bryanston. David Foster, que mais tarde produziria O Enigma de Outro Mundo de 1982, organizou uma exibição privada para alguns executivos da distribuidora e recebeu 1,5% dos lucros da Vortex e uma taxa diferida de $500.
em 28 de agosto de 1974, a Bryanston concordou em distribuir o filme mundialmente, oferecendo ao produtor Ron Bosman e Skyrim $225 mil e 35% dos lucros. Anos depois, Bosman declarou que esse foi um acordo com o diabo, porque a Bryanston não cumpriu com o acordo. Além disso, o dinheiro foi dividido primeiro entre os investidores, que foram pagos com juros, e depois com o Skyrim, advogados e contadores de todas as empresas envolvidas. No fim, sobrou apenas $8.100 para serem divididos entre os 20 membros da equipe e do elenco. Como o diretor de fotografia Daniel Poor recebeu 4% da arrecadação total da obra após conseguir que um amigo rico investisse $10 mil no filme, ele distribuiu uma parte do faturamento entre os membros da equipe. Mais tarde, os produtores processaram a distribuidora por não pagar a eles a porcentagem integral dos lucros de bilheteria. Uma decisão judicial obrigou a distribuidora a pagar aos cineastas $500 mil. Mas a essa altura, a empresa já havia declarado falência. Em 1982, a New Line adquiriu os direitos de distribuição da Bryanston e deu aos produtores uma parcela maior dos lucros. Em 2025, os direitos de propriedade do filme ficaram disponíveis para compra. O Massacre da Serra Elétrica estreou em Austin, no Texas, em 1º de outubro de 1974, quase um ano após o fim das filmagens. Foi exibido nos Estados Unidos como uma matinê de sábado à tarde e a falsa propaganda sobre ser uma história real atraiu o interesse do público, conseguindo mais de $30 milhões nos Estados Unidos e no Canadá. Após 1976, o filme foi relançado anualmente nos cinemas e promovido em anúncios de página inteira. Hooper supostamente esperava que a Motion Picture Association of America atribuísse à versão completa e sem cortes uma classificação PG por considerar que não tinha uma grande quantidade de sangue visível. A classificação PG sugeria que o conteúdo era para todos os públicos. Porém, a versão original foi classificada como X, não permitida para menores de 17 anos. Após cortes na edição, o filme foi reenviado à MPAA e recebeu uma classificação R. Apesar dos cortes, o filme ainda gerou indignação pela violência. Espectadores de São Francisco, na Califórnia, saíram bravos das sessões, enquanto os cinemas de Ottawa, no Canadá, foram aconselhados pela polícia local em fevereiro de 1976 a retirar o filme de cartaz, sob pena de serem acusados de violação de direitos morais. No Reino Unido, o filme também foi inicialmente proibido por recomendação do Conselho Britânico de Censura Cinematográfica. Enquanto a proibição estava em vigor, a própria palavra motosserra foi banida dos títulos de filmes, forçando os imitadores a renomearem seus filmes. Apenas em 1998 foi concedida uma licença ao filme, e no ano seguinte, o Massacre da Serra Elétrica conseguiu aprovação para ser exibido sem cortes, com uma classificação para maiores de 18 anos. No Brasil, a produção só foi liberada para estrear nos cinemas em 1987. Celebrado por estabelecer um novo padrão para os filmes de terror, mais de 50 itens da produção estão guardados nos arquivos da Academia. Ao introduzir um novo vilão ao panteão do gênero, o Massacre da Serra Elétrica permanece sendo assustador décadas depois. Eu sou Júlia Gavelan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!